Muito bom dia, deputada João Moraes, deputado Orlando, demais parlamentares, aos quais eu endereço em nome do pessoal a nossa saudação por essa importante iniciativa dessa sessão solene no dia de hoje. E queria registrar em nome do nosso partido o que significa para nós a passagem dos 200 anos do nascimento do Karl Marx e o que significa ainda a herança intelectual, política da sua obra e do movimento que ele cria com a sua obra, o Movimento Socialista Internacional. O PSOL não é um partido, não se reivindica um partido marxista, mas tem entre seus quadros muitas organizações marxistas, muitos militantes, e é presidido por um pretenso, digamos assim, comunista marxista, que reivindica, no momento que chega aqui meu companheiro Edmilson Rodrigues, deputado federal do PSOL do Pará, reivindica o legado e a obra de Karl Marx como fundamentais para interpretar a realidade social e como instrumento teórico para transformar essa realidade na perspectiva de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Portanto, somos um partido fortemente marcado e influenciado pelas ideias, pelo pensamento de Marx. Em 2008, quando o nosso partido tinha apenas 3 anos de legalização, quando eclodiu a crise internacional com a queda do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos e se revelou para todo o planeta as deformidades que acompanhavam o processo de desenvolvimento com ênfase na hegemonia do capital financeiro no capitalismo em nível internacional, as ideias de Marx voltaram a circular com muita força em diversos círculos intelectuais, acadêmicos e mesmo políticos. Nesta Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em outros espaços, ideias e interpretações das realidades oferecidas por Marx há 150, 140 anos atrás, voltaram a ganhar espaço entre nós. E voltaram a ganhar espaço porque revelaram-se absolutamente atuais. Marx desenvolveu uma teoria geral da história, está na ideologia alemã, nas teses sobre Feuerbach, e que oferece uma forma de compreender o processo histórico. Mas Marx também foi um extraordinário sociólogo, cuja principal expressão dessa obra sociológica é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, onde ele analisa a composição das classes, frações de classe, e como essas classes e frações de classe articulavam interesses que se manifestavam politicamente através de uma luta pelo poder, na França, em 1850, culminando com o golpe que leva Luiz Bonaparte ao poder. Marx criou uma filosofia da praxis social, e Marx criou uma teoria que interpreta a dinâmica da acumulação capitalista. Portanto, Marx foi um filósofo, um sociólogo, um historiador e um economista. Para não dizer dos seus ensaios como jornalista, como jurista, analisando a filosofia do direito de Hegel, enfim, é um pensador absolutamente extraordinário. Quando a crise de 2008 irrompe e chega no Brasil, depois de algum tempo com muita força também, apesar dos prognósticos de que ele não passaria de uma marolinha no Brasil, e o pensamento de Marx retoma a sua atualidade nos círculos não só intelectuais e acadêmicos, mas na esquerda como um todo, debate sobre a dinâmica destrutiva do capital. A crise de 2008, a partir da capacidade de interpretação de Marx, revelam a atualidade dos 2 aspectos fundamentais da obra de Marx. O primeiro é a dinâmica altamente destrutiva que a acumulação capitalista, na atual dinâmica hegemonizada pelo capital financeiro, impõe aos povos de todo o mundo. Ela é destrutiva aos direitos sociais, é destrutiva aos sistemas democráticos, é destrutiva em relação aos recursos naturais e joga milhões e milhões de pessoas todos os dias à miséria. E revelou também a atualidade de um outro aspecto fundamental da sua teoria e da sua obra, que é a luta de classes. Quando a crise de 2008 irrompe como crise econômica, confirmando os prognósticos de Marx sobre a natureza anárquica da acumulação capitalista, se inicia em vários países do mundo uma luta aberta sobre o futuro da democracia. Ou seja, a luta de classes que se revelou na Primavera Árabe, que se revelou nos Indignados de Madrid, no Occupy Wall Street, ganhou novamente relevo, porque revelou-se atual. Quando a disputa em torno do fundo público se estabeleceu por conta da crise, se formaram campos políticos absolutamente opostos. De um lado, aqueles que defendem o trabalho, que defendem os direitos, que defendem a democracia. Do outro, os que defendem o lucro, a acumulação, a qualquer custo, doa quem doer, custe o que custar.
Por isso, a atualidade desses dois aspectos principais da obra de Marx, a dinâmica destrutiva da acumulação capitalista, que hoje, inclusive, encontra já elementos insuperáveis para que essa acumulação siga mantendo os patamares que manteve até meados dos anos 70. E a luta de classes são os aspectos fundamentais que seguem atuais na obra de Marx e que explicam não só o capitalismo hoje como sistema mundial, mas explicam também o Brasil. E termino com isso, senhora presidente, afirmando que a realidade brasileira segue profundamente marcada sob um governo ilegítimo que reataca direitos do povo brasileiro, direitos dos trabalhadores, por essas duas dinâmicas. Uma luta sobre a dinâmica da acumulação capitalista e uma luta em defesa dos direitos, do trabalho e da democracia. Agradecendo à senhora presidente o tempo concedido ao PSOL, quero reafirmar aqui o nosso compromisso com as ideias que seguem atuais de Marx e do marxismo como uma corrente capaz de interpretar e oferecer instrumentos teóricos para a análise da realidade brasileira, mas principalmente o nosso compromisso com a ideia fundamental lançada pelo marxismo como corrente para o mundo, que é a unidade dos trabalhadores contra a dinâmica insana, cruel da acumulação capitalista. Proletários de todos os países, univos mais do que nunca, hoje e sempre, no Brasil e em todos os continentes. Muito obrigado.